deixa eu te fazer uma pergunta direta aqui para você. Será que tem alguma nota fiscal acumulada aí na sua mesa? Algum pagamento aí que você precisa receber? Alguma despesa pessoal que você passou no cartão da empresa porque era mais fácil ali naquele momento? Algum reembolso ali entre os sócios que depois a gente acerta ali no final do mês, a gente faz esse acerto? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, meus parabéns. Você está construindo a própria falência do seu negócio, tijolinho por tijolinho ali, bem devagar, mas com muita boa vontade, né? A gente tem um problema muito sério com os grandes erros, né? Então, a gente fica muito focado em não fazer aquela burrada enorme, só que a gente não percebe que essas pequenas burradas, elas estão ali se acumulando dia após dia, né? E a empresa, ela não quebra de uma vez, ela quebra sempre aos poucos, né? É aquela quebradeira silenciosa, né? Só que é uma quebradeira com a sua permissão. E a ideia do vídeo de hoje é te mostrar um pouco de por que isso acontece, né? E você sabe que tem até um nome científico para isso? Em 1992, tiveram dois criminologistas americanos, eu acho que é James K. Wilson e George Killing. Eles publicaram um artigo que mudou completamente a forma como as políticas de segurança eram feitas e a forma como elas são pensadas até hoje, né? A ideia era bem simples. Ela tinha uma teoria que falava basicamente que se uma janela de um prédio qualquer ele for quebrado e ninguém consertar, em pouco tempo as outras janelas também vão ser quebradas. E depois disso, o que acontece? O prédio inteiro vira alvo. E não é porque os criminosos eles são atraídos por janela quebrada, né? Mas é porque essa janela quebrada, ela tá mandando uma mensagem. Ela diz justamente que não tem ninguém olhando aqui, ninguém se importa com isso, porque cada um pode fazer o que quiser aqui, né? E antes desses dois, um psicólogo chamado Philip Zimbardo, ele também já tinha demonstrado isso bem na prática, né? Esse estudo é de 1969, e aí ele abandonou dois carros idênticos em dois bairros completamente diferentes lá de Nova York. Um bairro pobre e um bairro completamente rico. O carro que ele deixou lá no bairro pobre, ele foi destruído em horas. O carro que estava lá no bairro rico, ele ficou ali por muitos dias sem que ninguém sequer mexesse nesse, né? E aí o que esse cara ele fez? Ele quebrou a janela do carro que estava no bairro rico e aí poucas horas depois esse carro também foi vandalizado. A conclusão do estudo é justamente que o problema não era necessariamente o bairro, o problema era o sinal de abandono no carro. Então, essa teoria, ela também foi aplicada no metrô de Nova York, lá nos anos 80. O metrô é um dos lugares que, lá naquele tempo de Nova York, era considerado um dos pontos mais perigosos da cidade. E a solução não foi justamente colocar mais policiais para remover a bandidagem, né? O que eles fizeram foi remover pichação, punir quem ficava pulando catraca, essas pequenas desordens, né? O resultado foi justamente uma redução significativa de crimes dentro do metrô. E agora eu vou te fazer uma pequena perguntinha aqui para você. Eu sei que provavelmente você já sabe a resposta, que é quantas janelas quebradas existem no financeiro da sua empresa. E antes de criticar você, eu gosto de fazer isso aqui, eu quero tentar entender, né? Porque eu sei que nenhum dono de empresa, ele acorda toda manhã pensando, puta, eu vou agora bagunçar meu financeiro, né? Hoje é dia de bagunçar meu financeiro, né? O problema é justamente essa tolerância. Então a gente fica tolerando as pequenas falhas e quase sempre o mesmo vai acontecer, né? O que acontece? Então você pega ali uma nota fiscal que você vai organizar depois. Faz sentido, né? Porque eu tô ocupado nesse momento, eu tenho mais coisa para fazer aqui, né? Aquela despesa pessoal que você passou no cartão da empresa, pô, faz sentido, né? Era muito mais prático do que eu já ficar separando aqui nesse momento, né? No final do mês eu faço essa separação. Aí, aquele reembolso que fica pendente também faz sentido, né? Porque é pouca coisa, não vai fazer muita diferença ali. E é exatamente aí que mora o perigo. Cada decisão isolada que você toma, ela até parece razoável. O problema é justamente o padrão que elas vão criando juntas. Então, tem um conceito em psicologia que também ajuda a explicar um pouco nessa normalização que a gente vai criando para o desvio, né? Quando você tolera uma pequena irregularidade, o seu cérebro ele meio que vai
recalibrando o que é aceitável ou não. O que acaba acontecendo, né? A barra que você tem para o que é correto ou não, do que é aceitável, ela vai caindo. E aí a próxima falha que você vai ter, ela acaba sendo um pouquinho maior, porque você já tem uma referência para aquilo que você pode aceitar. E aí é uma ladeira abaixo, né? Você vai simplesmente caindo, caindo, caindo. Ela começa suave ali no começo, mas no final você já está atolado em problemas, né? Então, a nota fiscal que some, ela vai virando um hábito de você não registrar uma despesa, o cartão que você está usando ali para o seu pessoal, ele fica misturado, e aí essa confusão ela vai continuando, né, entre o seu caixa pessoal e o seu caixa da empresa. Esse reembolso ele fica pendente, aí depois vira um DRE que ninguém vai bater, porque não tem ali essa diferença. E aí quando você chega no contador, 3 meses depois de tudo isso, né, você não está entendendo por que o seu faturamento está crescendo, mas o seu caixa está sumindo. Só que a resposta está justamente nas janelas que você foi quebrando e não foi consertando. Só que como que isso realmente vira um prejuízo real, né? Quanto que efetivamente custa essa bagunça de verdade? Essa janela financeira quebrada, vamos colocar assim, dá para a gente traduzir isso um pouco de forma concreta, né? Então, no financeiro de qualquer empresa, essa falha pequena, só que quando ela é recorrente, ela é tolerada, ela vai parecendo irrelevante, mas ela vai se multiplicando no tempo pelo padrão, né? Então, você cria você quebra, digamos que a janela, aí você vai gerando um prejuízo que é um prejuízo no longo prazo. Não é um evento, é justamente um ambiente, né? O que você está fazendo é mandar uma mensagem que o seu financeiro, ele simplesmente não tem regras. Ninguém leva a sério o seu financeiro, né? Então, por isso que é importante a gente manter essas regras muito bem afiadas. As janelas quebradas são coisas muito comuns e eu vejo isso muito, principalmente aqui no financeiro, né, que é a área que eu trabalho. Eu tenho certeza que eu vou citar algumas aqui e com certeza você vai se reconhecendo, né? Então, primeiro número, né? Então, número 1, despesa pessoal no cartão da empresa. Essa foi só dessa vez, né? Não é. Nunca é só essa vez, né? Isso vai comprometer seu DRE, vai confundir seu fluxo de caixa e, dependendo do regime tributário que a sua empresa tem, pode gerar também problema com o fisco. Número 2, é nota fiscal que some, ou que você está guardando ali na cabeça e não registra. Se não tem registro, não tem lançamento. A despesa, ela efetivamente aconteceu, o dinheiro saiu, mas ela não está registrada em lugar nenhum, não tem ali no controle. O resultado é que você acha que vai estar ali no mês que vem, você acha que eu tenho saldo para o mês que vem, mas não tem, porque eu paguei essa despesa que não estava registrada. Número 3, é o famoso do sócio que emprestou dinheiro para a empresa ou a empresa que pagou a conta para o sócio, né? Só que não tem contrato, não tem registro, não tem prazo. Isso é mistura patrimonial, né? Mistura patrimonial, além de ser tecnicamente errado, é a fonte de 90% das brigas entre sócios e às vezes, quando não tem sócio, também te prejudica porque você não tem o entendimento real do seu negócio e quando tem sócio, acaba indo para o tribunal, né? Número 4, é aquele DRE que ninguém está atualizando. Então, a gente faz todo mês as contas, a gente prepara as coisas, não faz, né? Não tá fazendo. Faz quando dá, faz quando sobra ali um tempinho, quando o contador está cobrando as informações para a gente. O DRE atualizado, se você não tem isso, você simplesmente está gerenciando seu negócio no escuro, né? E o número 5 é a reunião financeira que você está sempre adiando, né? Então, não existe gestão financeira no seu negócio se você não tem rituais fixos. Não tem uma data fixa para você olhar os números, você simplesmente só recebe ali as informações e só dá atenção quando está em crise. E aí o negócio já é tarde, não tem jeito, né? Eu posso deixar até um exemplo numérico aqui das coisas, né? Quanto que pode efetivamente custar uma janela quebrada para o seu negócio? Então, você tem uma empresa que ela tem um faturamento de 150 mil reais por mês. E aí toda semana o sócio passa 2 despesas pessoais no cartão da empresa, vamos colocar aí na média de 200 reais por semana, né? Então, sei que parece pouco, mas no mês isso vai dar uns 800 reais, no ano, 9.600 reais. E aí,
toda semana, uma ou duas notas fiscais ali do fornecedor também some, a gente acaba esquecendo de lançar, não lança, ou aquele fornecedor que não manda nota fiscal, a gente não lança, média aí de R$300 por semana em despesa que a gente não registrou. Então, resultado, R$1.200 por mês, ou R$14.400 por ano. Tem também o reembolso de viagem ali do sócio, que ficou pendente, ele não mandou nada, e aí não foi registrado isso, né? Então, a empresa está devendo para o sócio R$3.500, mas isso não está registrado em lugar nenhum, né? Soma todo esse bolo, né? A gente está falando aí de R$27.500 no ano inteiro. Tudo isso só em distorção financeira, né? Se a gente está falando de uma empresa que fatura R$150 mil, porque eu citei coisinhas muito pequenas, né? Então, poucas, né? Então, R$150 mil para uma empresa pequena é quase 2 meses aí de margem que você poderia ter, né? E o pior de tudo isso é que esse número ele não aparece em lugar nenhum, não tem nenhum alarme, né? Porque é um negocinho ali sem aviso. A empresa ela só percebe quando ela não entende por que o dinheiro está sumindo. É a mensagem que você está mandando é justamente que as coisas não funcionam, né? Então, quando você tem um financeiro que é bagunçado, a empresa inteira ela aprende que essa bagunça é tolerada. O vendedor que não entrega recibo no dia que ele está indo visitar o cliente, é a equipe que não registra hora extra, é o gestor que não aprova a despesa, ou aprova ali na verdade a despesa sem nota, e tudo isso começa no topo, né? Ele começa no comportamento do próprio dono. Essa janela quebrada do sócio, ela autoriza as janelas quebradas de todo mundo da empresa. 4 ações ali essa semana que você pode fazer sem desculpa para você efetivamente alterar um pouco desse cenário, né? O primeiro é você fazer uma auditoria dessas janelas, né? Senta com seu time financeiro ou sozinho, caso você não tenha, né? E aí você começa a listar, né? Quais são as pequenas falhas que a gente está tolerando todo mês? É pagar sem nota fiscal? É não lançar uma despesa pessoal? O que é que você está fazendo, né? Então, o que precisa ser consertado? A segunda é você definir uma política de tolerância zero para essa top 3 dos problemas que você identificou, né? Então, não precisa resolver tudo de uma vez, né? Mas escolhe aquelas 3 janelas mais recorrentes e comece a estabelecer uma regra clara para elas, né? Então, a partir de hoje, não passa mais. Então, não tem exceção, não tem o só essa vez. Cria um ritual de 30 minutos ali para todo financeiro ele passar por essa rotina, né? Então, escolhe um dia fixo da semana, seja segunda-feira de manhã, sexta-feira à tarde, tanto faz, né? Não importa o dia. O importante é você usar esse tempo para você passar ali 30 minutinhos ali, conseguir conferir as pendências, fechar ali uma janela que tenha aparecido. Não é reunião de resultado, tá? Isso aí é uma reunião de manutenção, para você consertar as suas janelas antes que o seu prédio seja completamente vandalizado. A quarta é você tornar um padrão visível. Então, se o financeiro ninguém está vendo, ninguém está cuidando. Então, cria um dashboardzinho simples, pode ser até uma planilha ali com 3, 4 indicadores, né, que você olha toda semana, né? Então, tem que saber o caixa disponível, tem que saber as despesas que estão lançadas, contas a pagar, contas a receber. Quando esse número ele fica à vista para você, a janela que está quebrada ela fica mais difícil de você ignorar, né? Então é importante você ter esses dados à sua vista. E a última coisa, antes de você fechar esse vídeo, é que a teoria das janelas quebradas, ela não é sobre você ser perfeito, é simplesmente sobre você não ignorar aquilo que é imperfeito. Você não precisa de um financeiro que seja ali impecável, né? Você precisa parar de fingir que a sua janela quebrada ela vai se consertar sozinha, porque ela não vai. Ela simplesmente vai atrair mais janelas quebradas e até que seu prédio inteiro caia e a sua empresa fala. Agora me conta aí, me diz qual que é a janela fechada do seu financeiro, aquela que você está postergando, né? Que você não está querendo consertar. Pode ser qualquer uma delas, né? Diz aí nos comentários que vai ser interessante para a gente entender. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de deixar o like aí, isso ajuda bastante o canal a chegar em mais empreendedores, chegar em mais empresas. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se aí no Descontrole Financeiro, a gente está precisando crescer um pouco mais o nosso canal, porque aqui a gente fala
de finanças corporativas, sem suavizar as coisas, com realidade, sem muito coach aí pela frente, sem fórmula mágica, né? Só aquilo que você precisa saber efetivamente para gerir o seu financeiro sem ficar no escuro, né? Então se inscreve, porque semana que vem tem mais um vídeo e não deixa de consertar sua janela. Até mais. Valeu!